No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Todo-Poderoso, que a sombra do Altíssimo, venha envolvê-lo, meu amigo, neste exato momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que este dia, e a partir deste dia, a sua vida nunca mais seja a mesma. Porque quando Deus envolve o nosso ser, quando o Todo-Poderoso envolve o nosso ser, Ele faz nascer uma nova criatura, a exemplo do que aconteceu com Maria. O Espírito do Altíssimo envolveu a Maria, e nela foi gerado um novo ser, um ser para a glória de Deus. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele envolve o nosso ser para que venhamos ser uma nova criatura. Essa é a geração dos filhos de Deus, porque são gerados pelo próprio Deus. Não são gerados pela carne, não são gerados pela vontade do homem, mas são gerados pelo próprio Altíssimo. E é isso que tem que acontecer com você. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus, receba essa bênção aí agora. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente fala em recebimento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, selo de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus, é o carimbo de Deus. Quando a gente fala no envolvimento nosso com o Espírito de Deus e vice-versa, às vezes as pessoas pensam que é uma boa ideia, às vezes as pessoas pensam que já até foram seladas, batizadas com o Espírito Santo. Só que a vida delas não reflete isso. Porque quando se tem o Espírito de Deus, quando se recebe o batismo com o Espírito de Deus, o batismo com fogo, a pessoa tem um novo caráter. Ela tem um novo caráter. Ela tem um caráter divino. Não é possível uma pessoa ter o Espírito de Deus e ter um caráter mundano, um caráter tipo a pessoa mentirosa, a pessoa enganadora, a pessoa vivaldina, digamos assim. A pessoa é um Jacó da vida. Não. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de ser Jacó para ser Israel. E é isso que Deus quer fazer com você, comigo, com todos nós. Ele quer fazer com todas as pessoas que ainda não receberam o Espírito de Deus. Por isso mesmo, neste domingo e a partir deste domingo aqui no Templo de Salomão, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, de 9h30 às 10 horas, nós teremos uma reunião assim especial, especialíssima, porque nós não teremos
pregação, nós teremos busca, oração, clamor, súplica, entrega, dedicação da vida para o recebimento do Espírito Santo, a partir das 9h30 da manhã. Então, quem está interessado, ou quem estiver interessado, deve chegar antes das 9h30, naturalmente, para poder participar desde o início. Agora, se você não vier às 9h30 e como você costuma vir para a reunião das 10, não tem problema. Você pode vir a hora que você quiser, porque às 10 horas nós teremos então o início da reunião costumeira. Porém, de 9h30 às 10 horas nós abrimos esse espaço para as pessoas que querem o Espírito Santo. Porque eu sei que muitas pessoas estão interessadas na cura divina, na libertação, numa palavra de fé, de ânimo, de estímulo. E isso é feito durante a reunião das 10 horas. Porém, há outras pessoas que vêm em busca exclusivamente do selo do Espírito Santo. São pessoas que dizem, bem, se o apóstolo Paulo, dirigido pelo próprio Espírito Santo, disse que quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não é dele, então eu quero ter o Espírito do Senhor Jesus. Então, se você quer receber o Espírito do Senhor Jesus, você tem que buscar, você tem que investir, você tem que fazer a sua parte. Não é uma coisa assim que você receba assim de qualquer maneira. Não é nas esquinas que você vai encontrar o Espírito Santo. Não é por acaso que você vai receber o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não desce por acaso. Ele desce sobre as pessoas que o buscam. Jesus disse isso. Jesus falou assim, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava falando do Espírito Santo. A água que é o Espírito de Deus, a água divina. O Espírito Santo é somente para os que têm sede, os que estão famintos do Espírito Santo. Então, se você quer, a partir das 9h30, de 9h30 às 10, nós estaremos fazendo uma reunião toda especial, exclusivamente para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. A partir deste domingo, e todos os domingos, a partir de então, nós teremos a reunião, que vai começar então, ao invés de 10 horas, começa 9h30, para aquelas que estão buscando o Espírito Santo. Graças a Deus. O céu se abrirá quando eu clamar teu nome. Quando eu chorar, feito criança, com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor, me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorado. O céu se abrirá quando eu clamar teu nome. Quando eu chorar, feito criança, com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor, me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorado. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, pra receber direto de tua fonte o óleo da unção. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, ficar bem perto pra poder tocar o teu coração.
Santo dos Santos. Lava em teus rios as minhas vestes, me cobre, Senhor, com teu manto de luz. Vem saciar, Senhor, me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorador. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, pra receber direto de tua fonte o óleo da unção. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, ficar bem perto pra poder tocar o teu coração. Ficar bem perto pra poder tocar o teu coração. Olá, Bispo Macedo, me chamo Marcelo. Eu queria contar um pouco da minha experiência que eu tive lendo o livro do Senhor, o livro Nada a Perder, volume 1. Foi um livro que me ajudou bastante, porque eu olhei, eu vi as guerras que o Senhor passou, as lutas, e me ajudou a me manter firme com Deus, firme com Jesus, porque eu vi as guerras que o Senhor passou no coreto, na prisão, que foi um fundo de poço, mas o Senhor conseguiu se levantar, o Senhor conseguiu dar a volta por cima, e eu vi que eu também poderia dar a volta por cima, poderia vencer. Por isso eu queria agradecer ao Senhor por esse livro, porque me ajudou bastante. Eu vou continuar lendo as outras biografias, vou continuar lendo os outros livros para me ajudar muito mais ainda. Muito obrigado. O livro Nada a Perder, volume 1, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Veja só o testemunho que nós vamos colocar agora. Preste bastante atenção, você vai observar como a voz da fé faz a pessoa não temer coisa alguma, porque ela sabe, está convicta de que é Deus que está falando com ela. Vamos ouvir. Meu nome é Aline, eu tenho 37 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa vazia. Eu vim de uma infância meio complicada, né? Os meus pais se separaram, convivi com um casamento destruído dos meus pais. Eu via o meu pai agredir a minha mãe. E meus pais se separaram, a minha mãe começou a ir na igreja, só que eu não queria ir, porque eu não gostava da igreja, né? Eu achava que era uma perda de tempo, então eu gostava de ir para bares, eu gostava de beber. Aí foi onde eu conheci pessoas erradas, eu comecei a beber, várias vezes eu cheguei bêbada, mesmo assim, a ponto de cair. Teve uma das vezes que eu peguei uma faca, e eu fiquei, será que se eu cortar a minha barriga ou cortar o meu pulso, dessa forma eu vou chamar a atenção de alguém, né? Alguém vai olhar para mim, vai sentir pena de mim, né? Então eu quase que eu fiz isso. Eu tinha um complexo de inferioridade, então eu me achava feia, eu achava que ninguém gostava de mim. Foi aonde eu conheci uma pessoa, um primo. Esse primo, ele tentou me violentar. Eu lutei com ele, eu briguei com ele e
graças a Deus, no momento que aconteceu isso, entrou uma pessoa, né? E ele não conseguiu, né? Então, assim, ali que eu comecei a beber mais e eu conhecia pessoas erradas. Eu me envolvi tive vários relacionamentos e nenhum dava certo, porque eu tinha essa frustração. Eu achava que todo mundo se aproximava de mim para tentar fazer isso que ele queria fazer comigo, né? Abusar de mim. Então, assim, eu fiquei retraída. E foi quando eu vi que a minha vida não estava boa, né? Eu recebi um convite de uma amiga, né? Ela falou assim, olha, conheço um lugar que pode mudar a sua vida. Na verdade, eu já conhecia, né? Só que eu não tinha levado a sério. Eu falava para ela, mas aonde? Lá na Igreja Universal. Foi lá que eu mudei de vida, né? Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei dessa forma, uma pessoa triste, vazia. Ali eu vi que as pessoas que estavam ali, elas se preocupavam com as outras pessoas que entravam, né, que chegavam. Eu ouvi um pastor falando assim, se você não mudar de vida, você não precisa voltar mais. E foi o desafio que eu fiz. Eu falei assim, bom, se ele está falando, se a minha vida não mudar, eu não preciso voltar. Então eu vou levar a sério e eu quero ver a minha vida mudar. Essa minha amiga, né, e uma obreira cuidou de mim e ela me falava, olha, Aline, você não precisa chamar a atenção das pessoas, você não precisa fazer o que você faz para ser feliz, porque existe o Espírito Santo, ele vai te fazer feliz. Eu buscava nas reuniões e também buscava na minha casa, de madrugada eu começava a ler a Bíblia, eu acordava 3 horas da manhã, comecei a me dedicar mais e foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu senti uma alegria muito grande, uma vontade enorme de chorar, de sorrir ao mesmo tempo, uma paz, era muito bom, é algo assim que é maravilhoso, né? Hoje com o Espírito Santo eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho alegria. Hoje eu posso passar o problema que for, mas eu deito e durmo tranquila, eu tenho um casamento abençoado, tenho um homem de Deus ao meu lado, eu não preciso mais chamar a atenção das pessoas, eu não tenho mais complexo de inferioridade, eu não me acho a pessoa mais ridícula do mundo, não. Porque eu sou feliz, eu sou uma pessoa completamente feliz. O Espírito Santo, ele preenche o vazio que eu tinha, ele preencheu. E hoje eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que eu consigo lidar com certas situações que já tive na minha vida, momentos difíceis, né? Porque mesmo você tendo o Espírito Santo, não quer dizer que você não vai passar por lutas, né? Eu passei por uma luta há pouco tempo, eu perdi a minha mãe, ela morreu nos meus braços, né, num pronto-socorro, e eu tenho força, o Espírito Santo, ele me dá força para lidar com essas situações, porque o Espírito Santo, ele é tudo na vida da gente, né, ele preenche o vazio, o que o mundo não pode te dar, ele te dá. Hoje eu sou feliz e eu tenho gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por ter me livrado da morte, por ter me restaurado, né? Me restaurado por dentro, por ter me feito uma nova pessoa, né? Meu nome é Kelly e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste, vazia. Eu sentia um vazio assim que nada preenchia. E eu não entendia o porquê daquilo, né? Que muitas vezes eu não tinha um motivo para tanta tristeza, para tanto vazio. Eu não tinha perspectiva de futuro. Eu era uma pessoa que eu não pensava no futuro. Eu não pensava em ser alguém. E por conta desse vazio, eu procurava preencher com festas, com balada, me relacionando, né, com pessoas. Durante esse tempo, né, eu tive muitos relacionamentos frustrados, no qual me causavam muitos sofrimentos, a ponto de eu ficar depressiva. Pensava muitas vezes em morrer. Eu ficava me perguntando, falava, nossa, por que
por que eu vim nesse mundo, né? Se é para sofrer assim, para viver dessa maneira, né? Eu era uma pessoa muito triste, eu não me valorizava. Porque eu tinha relacionamentos frustrados, por eu não me valorizar, eu valorizava muito mais a pessoa e isso me deixava triste. Muitas vezes, né, eu passava noites em claro, não conseguia pegar no sono, era uma tristeza tão grande, um vazio tão grande que nada preenchia, mesmo eu estando rodeada de amigos, né, às vezes em festa, em baladas, isso era momentâneo, né? Eu tinha um prazer ali naquele momento, né, porque tinha bebidas, tinha amigos, mas quando eu me via sozinha, voltava tudo, né, aqueles pensamentos, a tristeza, o vazio, aquilo tudo voltava. Foi quando eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Foi através de um convite de uma tia minha, ela convidou a minha mãe e eu acabei indo junto, né? Então, quando eu fui para a igreja, eu senti vontade de retornar, né? E eu queria cada vez mais participar das reuniões, porque ali eu sentia uma paz, eu sentia uma alegria, eu vi ali uma resposta para os meus problemas, eu vi que tinha uma solução, eu enxerguei ali que eu poderia mudar a minha história, mudar a minha vida. Então eu comecei a participar dos cultos, das reuniões, e foi quando eu ouvi falar, né, do Espírito Santo, e eu comecei a buscar, comecei a ter esse desejo de receber o Espírito Santo, e eu comecei a buscar, né, orando mais, jejuando, lendo mais a palavra. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, entender, né, e isso foi nascendo dentro de mim. Eu comecei a buscar, né, tem que haver um sacrifício, e houve esse sacrifício da minha parte, né. Eu comecei a abandonar coisas que eu fazia de errado, eu comecei a participar das reuniões de quarta, de domingo, e eu ouvia muito falar do Espírito Santo. O pastor falava muito da importância, da necessidade que a gente tinha que ter o Espírito Santo, que ele transformava, que ele mudava, que ele preenchia. Comecei a pôr em prática tudo aquilo que eu ouvia nas reuniões, a ler a Bíblia, a jejuar, a acordar de madrugada para orar. Então, e foi até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo e tudo mudou na minha vida. Houve uma transformação de dentro para fora. Mudou o meu interior. Ali eu enxerguei que era o que precisava ser mudado dentro de mim, né? E eu sou feliz. Hoje eu tenho uma família estruturada, eu me casei, o meu esposo também é da igreja. Então hoje eu sou completa, eu sou feliz. O Espírito Santo é tudo para mim. É o meu alicerce. É ele que me dá forças para seguir em frente, porque lutas a gente tem todos os dias. A gente sabe que não é fácil, né? Que a gente enfrenta dificuldades, problemas. Eles vêm, mas hoje eu tenho força. Deus me dá forças para enfrentar, para resolver e para superar. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele. Assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz, e não podemos andar com Ele se estamos em trevas. A obediência à sua palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus nós
vamos terminando aqui o programa, mas eu não poderia fazê-lo sem antes chamar a atenção das pessoas que estão interessadas nas profecias. Você quer aprender as profecias, você quer saber o significado das profecias, você quer saber o que são os cavalos, 4 cavalos, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavalos do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, são sinais que Deus nos tem dado para que nós saibamos a época que nós estamos vivendo, se nós nos enquadramos nessa época e os cuidados que nós devemos ter para mantermos-nos na fé, para mantermos-nos salvos. Então, Jesus vai vir, quando ele vier, vai trazer o arrebatamento, a primeira fase, né? Jesus vai vir na primeira fase para arrebatar a igreja. Primeira coisa, vai livrar a igreja dele da grande tribulação. Depois ele vai vir na segunda fase, que é instaurar o milênio. E depois vai vir para definitivamente acabar com Satanás e todo o seu inferno. Portanto, nós teremos a vinda de Jesus em 3 fases. Isso tudo você vai ficar sabendo acompanhando os estudos do Apocalipse que são feitos todos os domingos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, às 18 horas, ao cair da tarde, às 6 horas da tarde. Aqui no templo não é diferente. Eu estarei neste domingo dando continuidade a essa aula do Apocalipse. Tá bom? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até amanhã no nome do Senhor Jesus, neste horário e nesta emissora. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para
sangue derramado para Deus me consagrou. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.